Se você está aqui, é porque o seu bebê deve estar sofrendo com um monte de sintomas que podem sugerir uma PLV ou outras alergias, ou você está navegando nesse oceano de dúvidas relacionadas aos sintomas dos bebês pequenos, que é bem comum nesses primeiros meses de vida. Esse período dos primeiros meses é um dos momentos mais conturbados que existem na vida de qualquer pai. De repente, você está lá e ganha um serzinho esquisito, que só chora, só resmunga, engasga, faz careta, e depende 100% de você para sobreviver. Só que você não recebeu nenhum treinamento para isso. E é um período que realmente pode ser aterrorizante, mas é maravilhoso. É uma das maiores experiências que qualquer ser humano vai ter na sua vida. Mesmo não sendo o primeiro filho, cada bebê é individual. Então, esse serzinho que apareceu aí agora pode ter um comportamento e pode te trazer situações que o seu filho anterior não trouxe. Isso tudo acontece porque os bebês pequenos realmente têm muitos sintomas. Os principais deles são os sintomas que a gente chama de doenças funcionais do trato gastrointestinal, que é a cólica, a disquesia, o refluxo e a constipação. Então já grava esse nome aí de doenças funcionais, porque eu vou usar ele bastante aqui durante o nosso vídeo. E além disso, eles têm muito incômodo, choram muito, que você não sabe por que está chorando, tem incômodo, não dormem. E aí, para pais desinformados, isso aí pode ser um desespero total. Pode trazer uma angústia enorme. E aí vem aquelas dúvidas, né? Começa a pesquisar, começa a ver perfil de um, ou vai em um médico, vai no outro, passa em pronto-socorro. E o que eu faço? É a PLV? Não é a PLV? É outra alergia? É normal? Às vezes o bebê não ganha peso no começo, tem alguma dificuldade de amamentação, e aí começam as loucuras e as doideiras. E eu vivi isso na minha pele. Minha mais velha, quando ela tinha 2 meses, ela teve um período com uma recusa de amamentação, parou de ganhar peso, ela tinha cólicas infernais. E aí, para minha esposa descansar, quem ficava com ela na hora do choro, das cólicas, na enorme maioria das vezes era eu. Até porque minha esposa é cirurgiã. Então, para ela, na cabeça dela, no raciocínio do cirurgião, é o quê? Ah, abre essa barriga e resolve, né? E o limiar de choro que ela aguenta também é muito mais baixo do que o meu. E aí o diagnóstico ficou meio duvidoso. Ela chegou a fazer dieta sem o leite por um período, mas que foi muito difícil, muito estressante. Deu até uma enroscada na parte de amamentação nesse período, mas a gente passou por tudo isso, deu tudo certo. Ela amamentou as duas crianças até 1 ano e 3 meses mesmo, ela voltando a trabalhar com 2 meses pós-parto. E foi tudo bem. A gente sobreviveu e as meninas também, graças a Deus. Então veja, mesmo eu sendo pediatra, atendendo esses casos todos os dias, eu passei as dificuldades aí que todo pai passa. Né? Todo mundo vai passar por isso e não vai ser fácil para ninguém. Só que quanto mais informação você tiver sobre esses assuntos, mais fácil vai ser você lidar com isso e menos enrosco você vai se meter junto com o seu bebê. Então, tenha em mente que esse choro do bebê no começo, nos primeiros meses de vida aí, é totalmente normal, é esperado e traz angústia mesmo. É às vezes desesperador, porque o bebê tá chorando e você nem sabe por que que é. Eles apresentam muitas horas de choro durante o dia. A enorme maioria são essas doenças funcionais, mas tem uma parcela dos bebês que tem algo a mais, que pode estar relacionado a alguma alergia. E aí, a gente diferenciar entre o que é benigno e o que não é, o que já pode indicar alguma doença, muitas vezes é bem complicado, difícil, não é fácil fazer isso. Mesmo para o especialista. Mesmo eu lidando com isso aqui diariamente, muitos e muitos casos, a gente fica sem saber direito se é algo a mais ou se é só alguma coisa benigna que vai melhorar sozinho. Isso tudo porque, assim, existe uma área nebulosa entre o bebê totalmente saudável e normal, que não tem nada, e aquele bebê que tem um monte de sintoma que é óbvio que ele tem alergia. Dentro dessas duas extremidades, tem alguns bebês ali que é muito difícil a gente realmente saber para onde ele está indo. E é justamente aqui onde acontecem as maiores atrocidades, os maiores erros por parte dos profissionais, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar formalmente. Meu nome é Leandro Bucchi, eu sou gastropediatra, sou formado pela Santa Casa de São Paulo e já tenho mais de 10 anos de experiência no atendimento pediátrico. Estou com a minha esposa Kelly desde o colegial, a gente foi os primeiros namorados, casamos e temos duas filhas, a Júlia e a Manuela. E toda essa jornada com as minhas filhas me trouxeram muita experiência, muita vivência prática do que é lidar com o bebê e os sintomas do bebê. E atendendo centenas e centenas de bebês com esses quadros aí, realmente eu desenvolvi uma expertise nesse assunto e uma perspectiva única em relação a esses desafios que são esses primeiros meses com o bebê. Vendo o tanto de coisa louca que o povo tem feito por aí com esses bebês e as mães desesperadas, perdendo a amamentação, gastando dinheiro, etc., eu me senti na obrigação moral de tentar, de alguma forma, fazer com que você proteja a si mesma e ao seu bebê de erros e da insanidade aí que tem virado esse tema. Então, para lidar com esses quadros, é fundamental que o médico tenha um olhar clínico direcionado, individualizado, avaliar toda aquela família, aquele contexto, e os pais terem conhecimento e suporte
para poder lidar com essa doideira toda, porque muitas vezes é difícil. Porque você vai fazer de tudo para querer curtir o seu bebê e acalmar ele. Então você vai começar a procurar na internet, vai encontrar 1000 opiniões e informações diferentes, vai começar a ver uns cursos prometendo milagre aí, né, sem pé nem cabeça, passa com um monte de médico que cada um fala uma coisa e o desespero vai começando a bater cada vez mais. Até o momento que a mãe faz aquela besteira de entrar em grupos de mãe e se for a PLV, então aí o negócio complica de vez. Porque lá tem um monte de gente com experiências das mais variadas diversas, desde os quadros ultra graves até aqueles que não têm nada, uma opinando e reforçando aspirações das outras, e aí vai fazer com que você endoideça de vez. Isso também já vi acontecer várias e várias vezes. Então eu vou te dar uma aula aqui para te ensinar os segredos de como lidar com essas doenças funcionais e quando que os sintomas podem indicar uma alergia alimentar, uma PLV ou alguma coisa mais grave. Então, eu tenho alguns materiais, outros vídeos, etc., que eu sempre falo que são os 4 cavaleiros do caos materno, porque realmente pode virar um caos isso aqui. Que é a cólica, o refluxo, a disquesia e a constipação. Então, eu vou falar aqui de uma forma breve, claro, não vou aprofundar, porque não é objetivo aqui a gente falar nada muito aprofundado, mas você vai entender quando que você tem que se preocupar e quando você não tem que se preocupar em torno de cada um desses sintomas aqui. A gente chama de doenças funcionais quando o sintoma é a doença. O que o pessoal mais conhece, que é o mais famoso, não tem é enxaqueca. Enxaqueca é uma doença funcional neurológica, onde ter dor de cabeça é a doença. Você não tem um tumor lá causando a doença, certo? Então, essas doenças funcionais, da mesma forma, você não tem nenhuma outra doença causando esses sintomas. Ter os sintomas é a doença. E claro que os quadros funcionais trazem muito problema, impactam a qualidade de vida da família, trazem desespero, etc. Tá? Mas o fundamental é ter a informação, entender que se trata de um quadro que ele é limitado, ele é autolimitado, ele vai melhorar sozinho. Essas doenças no bebê, ela tem uma idade para acontecer. Então, quando tem uma idade que a gente não espera que aconteça, a gente vai pensar em outras causas. Então, aqui, eu vou falar de cada uma e as idades mais ou menos que elas podem ocorrer. Se elas estiverem piorando depois do tempo previsto, ou iniciam num período que não era para iniciar, eu vou pensar numa doença, certo? Então, vamos lá, cólica. A cólica é definida como o choro do bebê, que você não consegue acalmar ele de jeito nenhum. O bebê chora, se espreme, fecha a mão, fica vermelho, berra, parece que está matando a criança. Chora durante um tempo, aí para. Dali poucos segundos, chora de novo durante um tempo, aí para. Chora durante um tempo, aí para. Então fica nesse ciclo que geralmente se inicia mais ou menos no mesmo horário para cada bebê. Mais comum, final da tarde, começo da noite. E aí, de repente, desliga a chavinha e o bebê para de chorar. Essa é a classificação, a definição, né, mais clássica da cólica. Pode ter bebês que tenham padrões um pouco diferentes. Mas, dependendo do estudo que você for ler, de 20 a 40% dos bebês podem ter essa cólica, que é a cólica do lactente. Todo bebê pequeno tem cólica. Todo bebê pequeno tem desconforto, tem gases, tem algum desconforto abdominal, chora, incômodo, etc. Mas a cólica mesmo é isso que eu estou falando. Tá? São, às vezes, horas e horas de choro, que é o que acontecia com a minha filha. Ela chegou a chorar 3 horas seguidas, né? E aí você tenta fazer alguma coisa, você faz bolsa de água morna, você faz massagem, deita de bruços, põe no furô, no banho, seja onde for, e boa parte das vezes não adianta nada. E aí o que tem que fazer? Tentar abstrair o choro, que não é fácil, né? Saber que é benigno, porque fora desse período o bebê está bem, e esperar passar. A cólica geralmente acontece do segundo até o quarto mês, que piora, né? Ela começa por volta ali dos 20 a 30 dias de vida, pode ir piorando, e para de acontecer por volta do quarto, quinto mês no máximo. Esse é o clássico, claro, que pode durar um pouquinho a mais em alguns casos. Não adianta ficar lá olhando no relógio, ó, já deu 4 meses hoje, ó, hoje vai parar. Não é assim. Mas nesse período tende a melhorar. O refluxo. Todo bebê pequeno tem refluxo. Eu acho que essa é a frase que eu mais repito na minha vida, para todos os pais. O bebê tem, que é esse refluxo que é vir o conteúdo do estômago para o esôfago. Por quê? Porque ele fica deitado o tempo inteiro, ele só mama leite, né? Dieta líquida, e ele não tem mecanismos para proteger ele disso. Então vai ficar voltando mesmo. Tanto de leite que um bebê toma, é como se fosse um homem de 70 quilos tomando 3 a 5 litros de leite por dia. Então vai ficar voltando mesmo. Esse refluxo pode ser exteriorizado, pode sair na forma do golfo, né, o gorfo aí que o pessoal fala, ou não, pode subir e descer, que chamam de refluxo oculto, mas é um nome muito ruim, tá? E esse refluxo, mesmo sendo fisiológico, que é um refluxo normal do bebê, pode dar sintomas. Então o bebê pode ter desconforto, pode arquear o tronco para trás, pode ficar voltando pelo nariz, ele engasga, ele fica desconfortável, etc. Mas fora isso, ele não tem mais nada de importante.
Bebê pequenininha pode até ter alguns episódios de vômito esporádicos que entram também aqui, tá? Porque distende o estômago ou aciona algum dos sensores de vômito que a gente tem, o bebê acaba vomitando. Mas se for esporádico, de vez em quando, não tem problema. A gente vai pensar em alguma coisa grave se é um bebê que toda hora vomita e, além disso, tem outras repercussões, tá? Que eu já vou falar daqui a pouco as repercussões para a gente ficar preocupado. Esse refluxo do bebê pequeno, ele piora mais ou menos ali com 2 meses, que é quando o bebê tem uma capacidade de sugar maior, sugar mais rápido, o estômago vai encher mais, e tende a ir melhorando também em torno aí do quarto mês, só que pode durar até 1 ano e meio, tá? Então, bebê que regurgita e não tem mais nada, mesmo que estiver velho, comendo, etc., não é para ficar se preocupando, e não é para medicar, não é para dar remédio para bebê com refluxo. Isso deve ser avaliado pelo médico e prescrito de uma forma bem criteriosa. Bromoprida e domperidona não tem nenhuma indicação para refluxo de bebê. Tem 1000 efeitos colaterais, alguns deles são graves, pode deixar o bebê sonolento, irritado, alterar o sono, entre várias outras coisas. E não tem nenhum lugar escrito que é para dar isso daí para bebê. O omeprazol, o esomeprazol, esses outros remédios, eles até têm alguma indicação no refluxo de bebê, só que depois que foi pensado em alergia, excluído outras causas, aí você vai tentar aliviar os sintomas. Então tem que ser bem criterioso. Eu conto nos dedos de meia mão, tá? Quantas vezes eu passei esses remédios para bebê pequeno. Então tem que tomar cuidado, porque eles também têm um monte de efeito colateral. A disquesia é o terceiro sintoma aqui funcional, que é a dificuldade do bebê fazer cocô e soltar pum, né, de soltar os flatos. Por uma imaturidade do trânsito intestinal ali, o bebê fica fazendo força, sofre. O pessoal chama de espremedeira, né? Fica se espremendo e chora, e fica vermelho, e chora, não sei o quê, pode durar vários minutos. Mas quando ele solta os gases, ou ele faz o cocô e sai molinho, tá tudo bem. É a disquesia, e pode durar até 9 meses. O bebê também pode ficar dias e dias e dias sem fazer cocô, que tá dentro de um normal, tá? O bebê pequeno pode ficar até 10 dias, às vezes até mais, sem fazer cocô, se ele tiver tudo bem e não tiver mais nada. Ou pode fazer cocô depois de cada mamada. Os dois padrões são dentro de um normal. Por isso que, se o cara não souber direito isso aqui, vai fazer besteira, tá? E não é para ficar cutucando anos de bebê. Ficar botando cotonete, ficar colocando supositório, porque isso você vai programar o organismo da criança a evacuar com algum estímulo e pode dar enrosco. Tá? Eventualmente, uma vez e nunca, usar lá por algum motivo, não vai acontecer nada, mas não é para ficar usando isso. Tá? E o último, a constipação, que é quando o bebê tem dor e dificuldade para fazer cocô, só que o cocô sai duro. Aí, o cocô sai duro, fezes duras, formadas, tal, não consegue eliminar às vezes. A constipação em bebê pequenininho é muito menos frequente. Muitas vezes está associada ao uso de fórmula, principalmente essas fórmulas AR, que são mais grossas. E sempre é bom dar uma olhada, tá? Porque ela pode ser só funcional, mas tem algumas doenças que podem estar relacionadas à constipação, incluindo a alergia alimentar. Então, esses são os 4 cavaleiros do caos, que eles podem acontecer vários ao mesmo tempo, causando um caos absoluto, trazendo um estresse enorme. E quando que eu vou pensar numa doença? Quando foge do normal. Então, é um bebê que tem muita cólica, tem muito refluxo, ou vomita mais do que o esperado, e tem outro achado ali que não está legal. Então, ele não está ganhando peso bem, ele está com sangue nas fezes, ele fazia cocô 2 vezes por dia, está fazendo 8, que aí vai se entrar com uma diarreia. Tem lesões de pele que não melhoram nunca, são crônicas constantes que não melhoram. Um bebê irritado, um bebê que não dorme, é o bebê que regurgita loucamente e também não está ganhando peso. Então aí eu vou pensar numa doença, que é quando tem um monte de sintoma e alguma coisa não está legal. Esse é o principal. Claro, que aqui não é objetivo eu esmiuçar isso e dar uma aula de várias horas. Isso no nosso curso, no Desvendando a PLV, tem várias aulas sobre todas as manifestações que as alergias podem dar, várias aulas para a gente discorrer sobre isso, para você entender várias outras coisas. Aqui eu estou te trazendo um básico. Então, com esse básico aqui, você já vai conseguir lidar com muita coisa, né? Você sabendo dessas doenças funcionais. Seu filho estando bem, ganhando peso, não tendo mais nada, segue a vida. Você dá remédio, fazer exame, fazer intervenção, você só vai causar mais problema para o seu filho, tá? Esse seria o objetivo dessa aula introdutória aqui. Porque, como eu falei, o que eu mais atendo no consultório são mães desamparadas, com bebês entre 2, 4 meses aí, com todo esse quadro desses sintomas aí funcionais, que já estão sofrendo 1000 intervenções e não melhoram. Já passaram por um monte de médico, já passaram por pronto-socorro, e aí procuram um especialista para tentar resolver a vida. Como eu já falei, muitos já trocaram de fórmula várias vezes, já estão usando um monte de remédio, as mães já gastaram uma fortuna, e na enorme maioria das vezes, o que eu faço?
é de prescrever tudo, zerar tudo, explicar para os pais por mais de horas, né, na consulta, tudo o que está acontecendo, qual que é o meu raciocínio, o que pode ser o bebê, por que estava errado, por que não estava. Em 100% dos casos, a gente resolveu aquela queixa, tirando tudo, fazendo com que os bebês melhorassem, porque estava recebendo coisa que estava fazendo doença. E todos o que faltava era o quê? Conhecimento. Era alguém sentar e explicar aos pais sobre o que estava acontecendo. Só que o que acontece nesses casos aí é que os médicos ficam reforçando um quadro de doença numa criança saudável. E os pais vão entrando numa paranoia, num desespero, que cada vez mais aquilo vai sendo alimentado. E cada sintoma vai pensando que está piorando. E aí procura mais opinião, mais médico, mais pronto-socorro, mais intervenção. E é um ciclo. É uma bola de neve que vai se criando. Então, sentando com esses pais, explicando o que está acontecendo, tirando tudo. A cara dos pais de saírem da consulta com aquela sensação de que tiraram um peso das costas, de que agora as coisas estão mais claras, é o que me faz fazer isso aqui, né? Porque é uma satisfação em que não tem um preço que pague trazer essa calma e trazer essa tranquilidade para os pais que agora vão poder curtir o filho deles sem ficar desesperados. E atendo também muito o oposto, que aí tem bebês com muitos sintomas exacerbados e achados que podem indicar uma doença, e o povo tacando remédio e trocando fórmula dos bebês. E, obviamente, esses bebês não vão melhorar. Porque se eles têm uma alergia alimentar, você pode dar o remédio que for, você pode trocar de fórmula 1 milhão de vezes, que não vai melhorar, só vai piorando, piorando, piorando. E aí os pais dando remédio, trocando de fórmula 1 milhão de vezes, gastando fortunas com fórmula, e o bebê não melhorando, traz também um desespero nessas famílias, que é um negócio absurdo. Então, esse período que deveria ser algo prazeroso se torna algo completamente torturador, um desespero completo. Porque, na verdade, antes de sair enfiando remédio nos bebês, antes de sair trocando fórmula que não precisa, ou dando fórmula sem lactose, que é o fim dos tempos e dos mundos, deveria se pensar em alergia alimentar. Isso daqui está explícito nos guidelines que eu apresento lá no Desvendando a PLV. Só que é duro falar isso, é triste, mas o que tem de profissional, médico, nutricionista, que não faz nem ideia do que está fazendo, que não para nem para ler um guideline ali, que é onde você vai tirar as informações para tratar as doenças, é surreal. Então, as bizarrices que eu tenho pego, que a gente tem visto por aí, é um negócio impressionante. E aí, esses profissionais que deveriam estar solucionando o problema dessas famílias, né, resolvendo o problema, trazendo paz para essas famílias, eles fazem o contrário. Eles causam mais doenças nos bebês, doenças e marcas psicológicas nas famílias, principalmente nas mães, que com todo esse desespero, com dieta maluca, com restrição de não sei o quê, com um monte de remédio, acabam entrando em depressão, em ansiedade, começam a entrar em desnutrição muitas vezes. E essas marcas aqui, dependendo do quadro, podem durar para o resto da vida. Isso aqui eu explico muito bem na aula dos primeiros 1000 dias de vida do bebê, que vai estar no curso para você assistir. Onde eu explico, nesse período, que é a gestação, primeiro e segundo anos, qual que é toda a importância que existe em todo o desenvolvimento da criança e se tiver algum problema nesse primeiro cuidado, nesses primeiros 2 anos, algumas repercussões podem durar para o resto da vida, tá? E aí é com base em toda essa experiência minha pessoal e profissional que eu criei o Desvendando a PLV, que é um curso que foi projetado justamente para transformar toda a sua incerteza e suas dúvidas em confiança. E te dá a chavinha que você vai girar lá do desespero para a calma. Você vai ter conhecimento para lidar com a alergia e mais conhecimento sobre essas doenças funcionais a fundo, profundamente, para você entender direitinho como é que funciona. É um curso que poderia tranquilamente ser dado, oferecido para pediatras aí que não são especialistas. Lá você vai aprender como que a alergia funciona exatamente, porque eu vejo com muita frequência ditos especialistas não sabendo o mínimo do básico. E aí você sabendo o básico, você vai conseguir diferenciar, né, o médico que não sabe de nada que está falando daquele que realmente sabe. Você vai aprender a identificar os sintomas, quando que pode ser uma alergia ou não. Como que faz o diagnóstico, qual que é o processo para chegar no diagnóstico, como que trata, como é que faz a dieta direitinho, quais são as fórmulas possíveis. Eu explico direitinho como é que é o processo todo para pegar a fórmula pelo SUS, porque tem muito médico preguiçoso aí que nem isso dá para os pais gastam centenas de milhares de reais lá com as fórmulas, sendo que eles poderiam estar pegando. E como que deve ser todo o processo, do segmento até a cura, sem uma promessa de milagre, de você desintoxicar o seu bebê em não sei quanto tempo, uma promessa de tirar os sintomas do bebê de não sei quanto tempo, porque isso não existe, não tem como ficar prometendo X cura em tanto tempo. Se a gente suspeita de uma alergia, e não é, você fez a dieta direitinha, não sei o que, o bebê continua com sintomas, não é isso, é outra coisa. E a gente tem que se pensar em outra coisa. Esse processo todo de como faz isso, eu ensino lá. E aí você vai pensar, ah, doutor, então eu vou virar médica, vou virar pediatra do meu filho? Não, não é esse o objetivo do curso. Nem deve ser assim.
O que a gente está prezando aqui é pela saúde do seu maior bem, que é o seu filho, né? Apesar de eu já ter atendido algumas mães por teleconsulta, que por não terem nenhum pediatra no local onde elas moravam, ou tinha algum lá que não estava fazendo nada, elas viram que tinha alguma coisa a mais, foram estudar por conta própria, fizeram o diagnóstico e fizeram o tratamento certinho. E aí me procuram para eu confirmar o que elas fizeram, para dar as orientações, para dar o seguimento. Esse não é o objetivo do curso, né? O objetivo é que você entenda tudo sobre a PLV e as outras alergias para saber como proteger o seu filho de erros. Você tendo todas essas informações, você vai saber identificar um profissional ruim e vai proteger você e o seu filho. Você vai sair de uma posição passiva, de ficar só recebendo orientações e informações, para uma posição ativa. Você vai discutir em conjunto com o seu médico, com o seu nutricionista, o que está sendo feito, e você vai saber identificar se ele está fazendo alguma coisa que faça sentido ou não. É esse o objetivo principal, tá? Mas, se por acaso for a sua situação de você não ter ninguém para te ajudar, não tem médico, não tem pediatra, você mora num lugar que não tem ninguém que consiga te ajudar com isso, o curso te dá condições totais de manejar sozinha uma PLV do seu filho. Tendo tudo isso aqui posto, eu espero que tenha te ajudado, que tenha te trazido informações úteis, e eu tenho certeza que esse treinamento aqui vai fazer toda a diferença de como você vai lidar com o seu filho a partir de hoje. Dentro dos benefícios que ele vai te trazer, é um investimento ínfimo, um investimento irrisório, perto das consequências que podem acontecer de você não conhecer nada sobre isso daqui. Tá? E para você que nunca entrou num curso online, nem sabe como é que funciona, é bem tranquilo. Você vai clicar nesse botão aqui embaixo. Vai ser redirecionada para uma página de uma plataforma onde os cursos ficam lá hospedados. É só fazer um cadastro com seus dados, e-mail, nome, etc. Vai escolher a forma de pagamento, lá tem Pix, boleto, cartão, seja qual for. E a hora que aprovar, você tem acesso a essa plataforma e o curso está inteiro lá. Tá? Você tem acesso imediato, só clica lá, assistir as aulas. Você pode colocar outras pessoas para assistir, seja o pai, a mãe, a avó, seja quem for. Acesso por um ano a qualquer momento. E com todas as aulas lá já prontinhas para você assistir. Você acessa do seu celular, do computador, de qualquer lugar, num site como qualquer outro, e também tem os aplicativos, tá? Um abraço e eu te espero lá.